encontre comigo, Pai. Assim como um pai gosta, ama ter momentos específicos com seu filho, eu quero ter esse momento com o Senhor nessa noite. Amém. Aplauda o Senhor com muita alegria, muita alegria. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Agora sim, melhorou, ficou mais bonito, assim, ficou mais avivado. Antes da gente iniciar aqui a palavra, rapidinho, sacode essa pessoa que está do seu lado. Dá um sacode nela para ver se ela está acordada. E fala assim com ela, ó. Hoje Deus vai te pegar na curva. Amém? Pode se assentar, gente. Boa noite novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa. Abra sua Bíblia aí para mim, em Êxodo 1. Êxodo 1, versículo 15. Êxodo 1, 15. Amém? Acharam aí ou tem misericórdia ainda?
Achem aí, gente, pelo amor de Deus. Ajuda o irmão a achar aí. Êxodo lá no início, segundo livro. Vamos lá. E diz assim, ó, o texto. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Repita esse versículo aqui comigo. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. Amém, gente? Eu não sei se vocês já sentiram temor no coração de vocês. Aquele medo que consome o coração, aquele sentimento que você nem consegue descrever porque é fora do comum. Eu, antes de Jesus, às vezes as pessoas olham pra mim e pensam que eu sou assim, crente de nascimento. Nasci crente, eu tenho uma cara de crente, não tem? Pode falar, eu tenho cara de crente. Eu tenho cara, mas nem sempre foi assim. Antes de Jesus entrar na minha vida, porque tudo que eu sou hoje, tudo que vocês veem é tudo o Espírito Santo que deixa mais lindo, mais glamouroso, mais bonito, é tudo Ele. Então antes dele entrar na minha vida, antes de Jesus entrar, eu aprontava demais, e demais. Eu era literalmente aquela que aprontava todas, gostava de bagunça, gostava de farra, eu gostava disso. Só que tinha uma coisa que me livrava de superar um limite, de fazer coisa que não deve mesmo, era o temor. Se tem uma coisa que eu tinha, era temor do meu pai. Eu tinha muito temor do meu pai. Então toda vez que a minha mãe via que eu estava demais, aprontando demais, ela falava assim: eu vou chamar o pai da Ana Luísa, porque eu tenho certeza que se ele conversar com ela, ela vai escutar a ele e vai parar de fazer certas coisas. E era dito e feito. Era só meu pai sentar para conversar comigo. Meu pai só sentava, conversava comigo, falava: por que você está fazendo isso? Tentava entender, ele conversava comigo, falava ali com aquela cara séria, falava: eu vou parar, cheguei no meu limite. E tem um momento específico que teve uma época, quando eu tinha uns 13 anos, 13 para 14 anos, que eu estava ficando com um rapaz. E esse rapaz era muito mais velho do que eu, ele já devia ter uns 20 anos assim, e eu novinha. Eu bem novinha, e eu comecei a ficar com esse menino pra piorar. Esse menino não tinha uma boa fama. Ele era o rei delas. Ele era aquele galinha mesmo, aquele lá. Então meu pai descobriu. Quando meu pai descobriu, eu falei assim: já era! A minha vida acabou. Agora já era, Ana Luísa, não tem mais vida. Eu fugi, gente. Eu dei um jeito de escapar. Eu dei um jeito de correr. E falei: eu não posso encontrar com meu pai. Se eu encontrar com meu pai vai acabar com a minha vida. Já era. E agora, o que vai ser de mim? E era dito e feito. Toda vez que eu estava prestes a fazer algo pior, que eu estava prestes a ultrapassar o limite, eu pensava no meu pai. E toda vez que eu pensava no meu pai, eu falava: eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir até aqui. Eu tenho que ir até esse limite dá pra aguentar. Fora desse, se meu pai ficar sabendo, já era. Porque eu tinha temor no meu coração. Eu tinha muito temor e muito respeito com o meu pai. Graças a Deus que Deus permitiu que eu tivesse isso. Porque se eu não tivesse temor, eu nem sei o que seria de mim. Eu não sei onde eu estaria. Mas o texto que nós lemos aqui conta a história de duas mulheres, Sifrá e Puá. Essas mulheres foram dadas a elas uma ordem,
que elas tinham que fazer e tinham que cumprir, porque era o rei do Egito que deu essa ordem para elas. Não era qualquer um que deu essa ordem, foi o rei, o faraó. E eu não sei se vocês sabem, mas naquela época não era só uma autoridade o rei. Não era apenas um presidente igual nós vemos aqui. Não é apenas alguém que é um líder de referência e nós temos respeito e temor. Não, no Egito o faraó era visto como um deus para a sociedade. Então esse faraó deu uma ordem para elas. Mas a Bíblia vai dizer, e vocês repetiram aqui junto comigo, que elas não obedeceram à ordem desse faraó, porque elas temiam a Deus. E por elas temerem a Deus, Deus fez com que elas pudessem ter família. Então Deus fez isso por elas, significa que elas não tinham família. Deus foi bondoso com elas por conta do temor que elas tinham no coração. E às vezes a gente acha que temor é só medo, mas temor não é só medo. No dicionário português você vai ver que temor é parecido com medo, mas quando você vai lá no original, lá na raiz dessa palavra, não. Medo é você ter reverência a alguém. Temor, na verdade, errei aqui, é você ter reverência, é você ter honra a alguém, é você ter admiração a tal ponto a essa pessoa que você faz algo por ela e você deixa de fazer por conta dessa pessoa também. Então essas mulheres não apenas tinham medo de Deus, mas elas tinham reverência, honra, respeito, admiração por Deus, a ponto de elas não obedecerem à ordem de um homem que era considerado um Deus naquele tempo. Se tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês aqui hoje, é tenha temor a Deus. Tudo na sua vida vai andar se você tiver temor a Deus. Há certas coisas na nossa vida que vão ser destravadas e nós só vamos viver se nós tivermos temor ao Senhor. Sabe por quê? O faraó do Egito podia até dar um salário para aquelas parteiras, porque elas estavam fazendo o trabalho delas. Mas ele não podia dar uma família para aquelas duas mulheres. Tem coisa na sua vida que só Deus pode te dar. Tem coisa na sua vida, jovem, que só Deus pode te abençoar. Seu patrão não pode fazer, o seu professor não pode fazer, os seus pais não podem fazer, mas só Deus pode fazer. E se você tiver temor a Deus, se você tiver honra a Deus, se você tiver respeito, admiração, veemência ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai ser bondoso com você, assim como foi com aquelas duas mulheres. O Senhor vai fazer com que você possa ter aquilo que você não tem hoje. O Senhor vai te abençoar na área que ainda é necessidade na sua vida hoje. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que é como um Deus para você. Naquele tempo, o faraó era um Deus. Talvez o seu Deus hoje é a sua família, os seus estudos, o seu trabalho, os seus sonhos, o seu relacionamento. Mas eu posso te falar, nenhum Deus é maior do que o nosso Deus. Nada é mais precioso daquele que está acima de todas as coisas. Nada vale mais do que Ele. E se você tiver temor, pode vir qualquer proposta para você, qualquer proposta, mas o temor vai te proteger. O temor vai abrir portas para você. Sabe por que tem muito jovem que não dizima e não oferta? Porque não tem temor a Deus. Se tivesse temor, não um medo qualquer, mas se tivesse essa admiração, essa honra, esse respeito, ia fazer dessa parte aqui uma parte importante. Ia fazer desse momento aqui um momento de honra. Deus, eu estou entregando a minha oferta porque eu honro a Ti. Deus, eu estou entregando o meu dízimo e eu não tenho mais nada. Tá tudo em conta aqui, Deus. Tá tudo em conta, eu não sei nem mais o que fazer. O Senhor está vendo. Mas é com temor que eu faço a Ti. É com reverência, é com respeito. Porque aquele que não tem temor não dizima, não oferta, acha esse momento aqui, ó, qualquer coisa, leva como algo comum. Então tenha temor a Deus, porque se você tiver temor, Deus vai fazer como fez com essas duas parteiras. Ele vai ser bondoso com você e ainda mais vai fazer com que você possa ter aquilo que você não tem ainda. Amém? Vamos orar. Pai,
eu quero te agradecer por esses jovens, pela vida deles, por aquilo que eles têm vivido no trabalho, nos estudos. E Senhor Jesus, eu quero te pedir que nessa noite comece a gerar muito temor no coração desses jovens. Que eles possam ver dízimos e ofertas como um momento de honra, como um momento de respeito, como um momento de glorificar o Senhor, de exaltar o seu nome. Comece a gerar isso no coração desses jovens, meu Deus, em nome de Jesus. Com essa palavra no seu coração, você que decide hoje fazer uma oferta de honra, de agradecimento, de admiração para o Senhor. Você que deseja ofertar ou dizimar, pode levantar a sua mão, que o Pedro Henrique está com o envelope, o Isaías também está com o envelope. Se você não tem dinheiro, Ana Luísa, eu estou sem dinheiro, Ana Luísa. A gente tem cartão também, tem a maquininha, pode falar que a gente leva até você, a gente trabalha com Pix, que a gente é chique, a gente é casa. Amém? Então podem ofertar ao Senhor. Não entendo os seus planos, mas aceito. Não conheço. Amém. Boa noite. Vocês podem acender a luz do templo, por favor, porque eu não enxergo. Obrigada. Você sabe o mistério do meu óculos, né? Eu tenho o óculos, eu uso de vez em quando. E aí eu fui fazer um exame, fiz um exame de vista, fui lá, comprei a armação, mandei fazer a lente, parcelei de 10 vezes, fui a Belo Horizonte e perdi o óculos. Aí voltei e falei, meu Deus, custei a acostumar com óculos, né? Porque comecei a pisar e parecia que estava tudo torto. Aí 6 meses depois, o lugar que eu fui, eu voltei lá. Você esqueceu um óculos aqui da outra vez. Falei, vocês acharam meu óculos? Que bênção! Sou dizimista! Ai, que bênção! Peguei o óculos, coloquei, não serve mais, o grau é outro. Sou dizimista, mas meus olhos não, né? Então, por isso que eu peço aí para acender. Mas que bom estar aqui com vocês essa noite. Eu não vou prolongar muito, mas é uma alegria sempre poder estar ministrando a palavra do Senhor, que é algo que é gratificante, porque é muito bom quando Deus coloca um sonho no seu coração e Deus te capacita para isso à medida que você o busca. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu podia falar para vocês só nesse versículo umas 4 horas e destrinchar todas as palavras e todas as etimologias desse versículo. Mas eu quero deixar para vocês, só para a gente começar, algumas coisas. Nós só achamos aquilo que buscamos com intensidade de todo o coração. Você só vai achar aquilo que Deus tem para a sua vida quando você se desprender e começar a procurar. Ações que Deus colocou no seu coração, as visões que Deus colocou no seu coração, a chamado que Deus colocou sobre a sua vida, que só vai de fato começar a despertar quando você levantar o seu bumbum da cadeira e começar a pagar o preço para isso. Deus te chamou para dançar? Invista. Deus te chamou para cantar? Invista. Deus te chamou para empreender? Invista. Invista em quê? Em você. Essa semana eu disse para pelo menos uns 4 jovens, assim, pessoalmente, ou pelo privado, ou face a face, tete a tete, invista tempo em você, invista tempo no que Deus te chamou para ser, invista tempo no que Deus te chamou para fazer. Para de ver série com exaustão, para de ficar com joguinhos, para de ficar se distraindo, porque a tragédia da nossa geração são as distrações. Os nossos pais, os nossos avós faziam muito mais que nós, com muito menos recursos, porque eles eram menos distraídos que nós somos. Eles não tinham a internet, eles não tinham a Netflix, eles não tinham os doramas. Oh Senhor, dorama é muito bom. Eles não tinham os doramas, eles não tinham, Pousando no Amor, eles não tinham filmes, eles não tinham nada aí para poder distraí-los. Por isso eles tinham foco nas coisas que eles faziam. E sempre que eu me pego para fazer alguma coisa com o Senhor, eu digo, Senhor,
me capacita para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Por muito tempo eu pedi desculpa. Por muito tempo eu me desculpei, eu me esquivei. Por muito tempo eu pedi desculpa para servir a Deus. Só que eu entendi que Deus me chamou para ser quem eu estou sendo e Deus me chamou para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não preciso pedir licença para isso, eu não preciso pedir desculpa para isso. Quem não gostar vai discutir com o Senhor, mas eu preciso obedecer e você também precisa obedecer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se alguém torcer o beiço para você, fala, conversa com o Pai. Vai lá conversar com o Pai, vai lá ter um relacionamento com o Pai e deixa eu obedecer, deixa eu servir, porque tem coisas que Deus te chamou para ser e para fazer que ninguém vai entender. Mas o importante é que você obedeça ao Senhor. Amém? Vamos começar então nessa ministração dessa noite. Abra a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, né? Segundo Reis, capítulo 20. Quem tem Bíblia de papel? Ai, eu amo, olha. Essa aqui não é minha, não. Essa aqui é a do Sérgio, porque a minha, a letra é muito pequena. E eu não enxergo assim. A minha tradução é King James, é uma tradução mais tradicional. Você deve estar com a NTLH aí, mas não tem problema não, tá? É só você acompanhar. Todos acharam? Segundo Reis 20 diz assim: naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, pois não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé: ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz Yahvé, o Senhor de teu pai Davi: ouvi a tua oração e as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa e por amor ao meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figos e passai sobre a úlcera. E em seguida um emplasto foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou: qual é o sinal que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir o templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: este, pois, será o sinal de Yahvé que cumprirá o que prometeu. Queres que a tua sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é fácil que a sombra venha se adiantar 10 graus. Então que não seja assim. Pelo contrário, prefiro que a sombra retome 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome do Senhor e clamou a ele. E imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio de sol de Acás. Amém? Amém? Vocês conseguiram acompanhar? Eu li um pouquinho rápido. Nós estamos aqui falando sobre o rei Ezequias. Ezequias vem de uma linhagem real, ele era filho de um rei. Ezequias foi considerado um bom rei. Ezequias era considerado um rei que tinha princípios de Deus na vida dele. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos. Quando essa doença acometeu, ele tinha 14 anos de reinado. Então ele tinha 39 anos quando ele foi acometido por uma doença. E ia tudo bem no reinado de Ezequias. Ele era um homem com vários princípios que caminhava, quando de repente ficou doente. Não só doente, como muito doente.
E Deus então enviou Isaías à casa dele dizendo: olha, essa doença que você tem é para a morte. Coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua casa em ordem, porque você não vai ficar curado, você vai morrer. Organize o que tem que organizar, conserte o que tem que consertar, faça o que tem que fazer, resolva o que tem que resolver, porque você vai morrer. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que Ezequias então faz uma oração. E ele diz a Deus: Deus, lembra, Senhor, lembra. Ele fez Deus voltar coisas que ele havia feito e vivido. Lembra, Senhor, que eu tenho caminhado contigo, que eu não caminhei, que eu não vou caminhar. Mas aí ele disse num tempo presente contínuo: eu tenho caminhado contigo, eu tenho andado contigo, eu tenho vivido contigo em fidelidade, em sinceridade, em integridade de coração, e eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Nós vivemos, a nossa vida, ela é regrada, e as regras que implicam na nossa vida, às vezes, elas nos impulsionam, ou elas nos travam, ou elas nos alegram, ou elas nos constrangem. Há mais ou menos um mês e meio atrás, foi em fevereiro, início de fevereiro, eu fui com os homens do Centro Social. Fomos eu, Helenice, pastor Abraão, pastora Vânia, Stephanie e os homens do Centro Social, lá em Inhotim, que é um museu, a céu aberto. Tem lá obras de arte, jardim botânico, é uma coisa extraordinária, um lugar lindo, super instagramável, umas fotos maravilhosas, aquelas fotos de vestido vermelho que eu tenho no meu Instagram, tudo eu tirei lá mesmo. Foi o meu dia de princesa de fotos, entendeu? E aí nós fomos lá, e a Isabel foi comigo. E aí, lá é assim, tem lugares que você precisa entrar, só que para um entrar, o outro tem que sair. Só pode entrar de 3 em 3, de 2 em 2, você não pode falar, você não pode tocar. Tem lugares que você não pode, você tem que colocar uma luva, tem lugar que você tem que tirar o sapato. E aí anda muito. E aí tem um carrinho que, se você quiser, leva você para os lugares, mas o carrinho não entra em certos lugares. E aí a Isabel, o pastor Abraão falou assim: ô Bebel, e aí, você tá gostando? A Isabel, mais ou menos. Mas como assim? Você está toda feliz? Ela: eu estou feliz com o passeio, mas estou muito infeliz com as regras. Eu odeio regras. Aí o Abraão começou a rir. Ela falou assim: a vida é muito chata com regras, porque regras falam pra gente o que a gente deve fazer e não dão a oportunidade que a gente faça o que a gente quer fazer. E eu não quero obedecer regras, eu quero fazer o que eu quiser fazer. Aí eu olhei e falei: teremos um discipulado. Aí a gente riu, aquela coisa toda, e aquilo ficou, fica ecoando na mente da mãe, porque mãe é o seguinte: quem for, alguém aqui além de mim é mãe? Patrícia, mas quem que é mãe? Giovana, você. Então acho que vocês vão se identificar. Mãe é o seguinte: 50% de mãe é cansaço, e os outros 50% é culpa. Junta isso, forma uma mãe. Você está exausta e se culpando o tempo inteiro de não estar criando seus filhos direito, de não estar dando a eles o que eles precisam, de não estar ensinando a eles o que eles têm que aprender. E essa frase ficou remoendo dentro de mim: regras. E nós temos dificuldades de seguir regras. Nós temos dificuldades de andar e de fazer o que é direito. Nós temos dificuldade de se fazer cumprir as leis. Nós temos dificuldade de andar corretamente. Aí você fala para mim assim: não, mas eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa íntegra. Sim, você é isso, eu não estou falando que você não é. Mas eu estou te falando, e de fato é verdade, que nós temos dificuldade de seguir regras. Você está lá no ponto da Rio Branco ou da Getúlio Vargas. Vamos colocar Getúlio Vargas, que fica mais caótico, tá? Lá pelas 5h30 da tarde, cheia de sacola na mão, suada, com o sovaco chorando assim, nesse calor.
em prantos, em lágrimas, cansada, né, com o pé inchado, que você saiu de casa com o sapato errado, né, o cabelo assim, ó, tudo colado, porque você esqueceu a buchinha em casa para prender o cabelo. E aí o seu ônibus para, mas tem o que para entrar no ônibus? Uma fila. Aí você vai contornando a fila como não quer nada, como olha um ônibus em Juiz de Fora, não conheço esse lugar, não sei o que é isso, olha o ônibus. E você vai contornando a fila para fazer o quê? Estufa a barriga para fingir que está grávida, curva a coluna para fingir que é idoso, né? Fecha os olhos para fingir que é um ceguinho e fica lá, ó, e vai para tentar o quê? Furar a fila. E fazer o quê? Se assentar. Porque você está cansado. Porque você saiu com o sapato errado. É super justificável. É super explicável, na verdade. Não, mas eu quero sentar. Cara, minha perna tá doendo, minha cabeça tá doendo, eu tô cansada, são 5 horas da tarde, eu tô toda suada, eu tô toda melada. Você tá lá no retiro morrendo de fome, rolou, babou, se jogou naquele chão, saiu de lá parecendo a noiva do Chuck, daquela capela, assim, ó, um pano escorrido. E aí você tem o quê? O que todo jovem sente? O que todo jovem sente? Sono e fome. E aí você chega lá no refeitório, tem o que para você entrar? Uma fila enorme. Você olha, você não pagou o VIP. O que você faz? Vê o seu amigo que nem é tão amigo lá na ponta da fila e vai fazer o quê? Amigo, eu preciso te pedir perdão, eu preciso te dar um beijo, o que você recebeu e tal, para fazer o quê? Para entrar na frente. Você é uma pessoa justa, correta, você é uma pessoa idônea, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é dizimista, você é ofertante, você é líder de célula, você é pastor em treinamento, mas você tem dificuldade de seguir regras. Você tem dificuldade de fazer o que é correto. Sabe por quê? Porque você é homem, mulher, carnal. Você é um ser humano. Ou tem alguém aqui que é super-homem? Tem alguém aqui que é Mulher Maravilha? Temos algum Thor aqui, solteiro, aqui na igreja? A gente fala em Thor solteiro. Hoje é aniversário do Otávio. Ele não é o Thor não, mas é... Deixa eu ver quem. É a Latrela. Podia ter cantado, né, Os Olhos do Pai na hora da oferta, em sua homenagem. Parabéns, Otávio, só para quebrar o gelo. Mas nós temos dificuldades de seguir regras. E temos mesmo. E aí, quando as dificuldades vêm, a gente fica tentando trazer à memória as coisas boas que nós fizemos. E até lembramos a Deus, Deus, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, mas eu não plantei isso. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. A Ana Luísa deu uma palavra muito boa sobre Senhor, as parteiras. E eu fui lá, eu fiz a minha melhor oferta. Eu não comi cachorro quente naquele dia, eu não fui no Gambá, eu não fui em outro lugar. Senhor, eu dei tudo que eu tinha, eu fiz um Pix. Senhor, eu sou dizimista. Deus, eu participo dos ministérios. E você fica tentando lembrar a Deus das coisas boas que você faz, mesmo praticando coisas ruins. E quanto a isso, Deus não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que Deus se lembrou sim das coisas boas que Ezequias havia feito. Deus se lembrou sim que ele vivia coisas muito difíceis de viver. Porque eu vou falar para você, ser uma pessoa fiel não é fácil. Nós vivemos numa geração podre em fidelidade. Nós vivemos numa geração podre em lealdade. Nós vivemos numa geração podre em pessoas que são fiéis umas às outras. Eu não vou nem falar de relacionamento de homem e mulher, não vou nem falar de casamento, não vou nem falar de namoro, porque isso aí é meio óbvio, apesar de que a gente sempre tropeça e cai nas coisas óbvias. Mas eu vou falar que nós vivemos uma geração podre em fidelidade. A Giovana ama a Melissa até o dia que a Melissa não servir mais. A Melissa ama a Giovana até o dia que a Giovana não servir mais. Porque as pessoas hoje são descartáveis. Os relacionamentos hoje são descartáveis. E ser fiel é uma coisa atemporal. A Bíblia diz que a fidelidade do Senhor não tem fim. Porque a palavra fidelidade, ela é uma palavra que não tem alfa e não tem ômega. Ela é uma palavra que
que é cíclica. Fidelidade, ela só existe, ela não começa e ela não termina. A natureza de Deus é fiel porque Ele sempre foi fiel. Ele não começou a ser fiel, porque aquilo que começa acaba, aquilo que começa termina. Deus, Ele tem uma fidelidade genuína e cíclica. A fidelidade é algo que apenas acontece, existe. Ela não começou a acontecer. E nós temos dificuldade de sermos fiéis. Mas Ezequias lembrou a Deus: eu estou doente, Senhor, mas eu sou fiel. Eu tenho sido fiel. Não é eu fui, não é eu serei. Eu tenho sido. Eu tenho constância de fidelidade. Eu não escolhi ser fiel com A, com B, com C, com D. Porque se eu escolho ser fiel com A, com C, com B, com D, o resto das letras eu vou ser infiel. Então, fidelidade não é escolha, fidelidade é uma condição de vida. Além disso, Ezequias também era uma pessoa sincera. Era uma pessoa sincera. Era uma pessoa lisa, limpa. Era uma pessoa que se mostrava. Era uma pessoa que não se escondia, que não se camuflava. Se ele estivesse triste, Deus sabia que ele estava triste. Se ele estivesse feliz, Deus sabia que ele estava feliz. Se ele tivesse que falar, ele falaria. Se ele tivesse que demonstrar, ele demonstraria. Sinceridade, estar sincera, estar sem maquiagem, estar sem máscara, estar sem cobertas, estar sem vestes que nos definem como pessoas que nós não somos. Porque eu podia agora estar mostrando para vocês, através da minha veste, através de alguma coisa, uma coisa que eu não sou. Por exemplo, eu fui criada torcendo para um time, mas se eu colocar a camisa de outro time, você vai achar que eu torço para outro time. Hoje eu nem sei mais para quem que eu torço, né? Eu fui criada como flamenguista, mas o meu filho, que é muito lógico, me disse que é ilógico um mineiro torcer para um time do Rio. E ele disse para mim: eu sou galo, eu sou Atlético Mineiro, porque para mim não faz sentido. Eu nasci em Minas, por que eu tenho que torcer para um time do Rio? Eu falei: porque o time do Rio é muito melhor que o time de Belo Horizonte. Aí ele disse pra mim: quando que um urubu é melhor que um galo? Você come um urubu ou come um galo? Aí eu falei: eu não quero discutir Zou, não quero discutir Zou, você queria Zou, não sei o quê. Eu não quero discutir a Arca de Noé aqui, né? Vamos manter a paz. Mas eu podia dizer pra vocês: olha, eu sou atleticana. E na verdade eu sou flamenguista. Mas essa falta de sinceridade é muito recorrente no nosso meio. Essa falta de demonstrar quem nós realmente somos, aquilo que nós realmente fazemos. E as pessoas mais sinceras são aquelas que são mais criticadas por serem quem elas são. Aí as pessoas... Sinceridade não tem nada a ver com grosseria, sinceridade não tem nada a ver com falta de tato, com falta de tino. Sinceridade tem a ver com autenticidade. Você é quem você é, sabe? Você é assim. Agora, eu vou chegar aqui falando pra vocês que eu falo baixo, irmão. Eu não falo baixo. Eu até falo, mas com muito gosto. Porque até quando eu falo baixo, eu falo alto. É o meu jeito. Eu não sei falar sem balançar as mãos. Eu não sei pregar sem andar para trás. Se não tivesse aqui, eu já tinha caído lá atrás há muito tempo. Sabe? Eu não sei não ser eu. Mas, às vezes, as pessoas sinceras, elas têm uma grande dificuldade. Ela é tão sincera, ela é tão autêntica, que as pessoas duvidam que ela realmente é assim. As pessoas duvidam disso. Mas Ezequias lembrou para Deus: Deus, eu sou sincero contigo. Eu tenho integridade do meu coração inteiro, não é partido, não é quebrado. Meu coração está íntegro, integral, completinho para o Senhor. Não falta nada, eu não te entreguei parte dele, eu não te entreguei um pedaço dele, eu entreguei todo ele. E eu tenho praticado o que é justo e correto. Quando Deus ouviu isso, Deus teve misericórdia de Ezequias. E eu quero dizer para você que Ezequias não tinha motivo nenhum para ser um bom rei. Até aquele momento, Ezequias não tinha motivo nenhum para ser um bom rei. Porque ele foi o 13º rei de Judá, mas o 12º rei de Judá, que era o pai de Ezequias, se chamava Acás. Acás é a abreviação de um nome que chama Jeoacás,
Jeoacás significa o Senhor realizou. Acás era o nome de um rei que realizaria muitas coisas. Só que Acás era um rei mau. Acás foi conhecido como um rei mau. E aí você fala, o que é um rei mau? O que é um rei mau? O que é um governo mau? O que é um governante mau? Acás era mau porque ele não dava comida aos pobres? Acás era mau porque ele falava a verdade? Acás era mau porque ele fazia certas coisas que feriam o coraçãozinho das pessoas que estavam a ajudar? Não. Acás era mau porque ele fazia o que era mal diante dos olhos de Deus. Acás foi conhecido por terríveis obras. E eu até escrevi algumas aqui das muitas que ele fez. Acás promoveu a idolatria. Ele promoveu, ele não só era um idólatra, ele promoveu, ele proporcionou, ele criou situações, ele patrocinou, ele ajuntou, ele promoveu a idolatria naquele povo, naquele lugar. Ele fechou as portas do templo de Deus, ajuntou os objetos do templo e quebrou muitos objetos do templo. Acás era um rei mau que, além de promover a idolatria a outros deuses, a falsos deuses, a deuses pagãos, ele ainda fechou o acesso para a adoração a Deus. Ele fechou a porta do templo, ou seja, ele fechou as igrejas. Vamos resumir para os nossos tempos para vocês entenderem. Acás sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos, porque ele era adorador de Baal. Esse era Acás. Acás queimou incenso de abominação e foi infiel mesmo quando perdia batalhas. Algum outro exército ganhava uma batalha e eles consagravam essa batalha ao Deus Tijolo. Aí Acás ia lá, vou adorar ao Deus Tijolo. E outro exército ganhava uma batalha e consagrava essa vitória ao Deus Cocô. Aí Acás ia lá, eu vou adorar ao Deus Cocô. Acás era um homem totalmente desequilibrado em sua fé. Ele promoveu a astrologia, promoveu a numerologia, promoveu a adivinhação, promoveu coisas que deturparam a fé daquele povo. Eu não sei se isso diz muito para você, mas eu também poderia falar sobre Acás contextualizando nos dias de hoje. Mas isso é pauta para outra coisa. Talvez um dia que o Nicolas Ferreira puder vir nessa igreja pregar para os irmãos. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Pena que ele vai casar, né, solteiras? Ô Pai, multiplica, Senhor. Quem recebe, diga amém. Amém. Ele quebrou objetos do templo. Acás foi um homem tão mau, tão mau, tão mau. Preste atenção em mim, não empolga com o Nicolas não, que ele vai casar, é pecado. Acás foi um homem tão mau que quando ele morreu, os seus restos mortais não foram sepultados juntos com os restos mortais dos outros reis, porque os restos dele foram considerados amaldiçoados. Esse era o pai do rei Ezequias. Ezequias co-reinou com Acás durante um tempo, mas Ezequias, depois de um tempo, Ezequias assumiu o trono absoluto. Ele tinha 25 anos. Acás assumiu, quando ele tinha 20 anos. 20 anos. Quem aqui tem 20 anos? 20 anos. 19. Acás assumiu um reino quando tinha a sua idade. E ele gerou um filho que assumiu o reino quando tinha 25 anos. Ezequias não tinha motivos para ser um bom rei. Ezequias não tinha motivos para ser um homem fiel, para ser um homem bom, para ser um homem que promovia Deus, para ser um homem cujo Deus, ao lembrar das coisas que ele havia feito, que ele fazia, resolvesse tirar uma pena de morte, uma sentença de morte e dar a ele mais 15 anos de vida. Ele não tinha motivos. Assim como você que está aqui olhando para a minha face nesta noite, também não tem motivos para servir a Deus. Sabe por quê? Porque a sua mãe não presta, porque o seu pai não presta, porque os seus avós não prestam, porque os seus irmãos não prestam.
E aí você olha para sua família e fala assim: meu Deus, de que buraco eu saí? O problema não é o buraco que você saiu. O problema é o Deus que você encontrou, que mudou a sua história. Ezequias teve um encontro com Deus em algum momento na vida dele. E ele olhava para o pai, ele olhou para o reinado do pai e ele resolveu ser um rei diferente. Ele resolveu não propagar, não continuar fazendo o que o pai dele havia feito. Quando ele então lembra a Deus do que ele havia feito, Deus falou: olha, eu vou te curar. Eu vou retirar a sentença de morte que está sobre você. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. E ele fala: olha, eu quero um sinal. E Deus fala assim: então tá, eu vou mudar a posição do sol como sinal. Aí você fala para mim: vou mudar a posição do sol? Sim. Aí nas civilizações antigas, quando você vai estudar, todas as civilizações antigas eram guiadas pelo movimento de quê? Do sol? Qual que é o movimento que o sol faz? Rotação ou translação? Ao Enem. O sol não faz movimento nenhum, gente. A terra que faz, faço. Como diz o Brãozinho, a terra faz um movimento de rotação, que é girar em torno do seu próprio eixo, e translação, que girando em torno do seu próprio eixo, ela faz uma volta em torno do seu astro, que é o sol. Amém? Amém. Amém, Enem. Então, o Senhor mudou a rotação, o Senhor mudou o movimento, o Senhor mudou o posicionamento, porque a sombra sempre dava na mesma hora. As pessoas viam a hora, viam o tempo pela sombra, pela sombra que o sol fazia naquele determinado momento. E aí Isaías perguntou para Ezequias: como que você quer esse sinal? Deus estava tão ligado com Ezequias. Deus queria tanto abençoar o rei Ezequias. Deus queria tanto mudar aquela sentença que havia caído sobre a vida de Ezequias, que Deus falou: eu vou te dar um sinal. Eu mexo no sol, eu mexo no céu, eu mexo nos astros, eu faço o que for preciso para você entender que porque você me serve, porque você me teme, porque você foi fiel a mim, porque em você há temor, eu resolvi poupar a sua vida. Porque você não seguiu a história de seus pais. Porque você resolveu não ser um mau rei. Porque você resolveu não ter um mau reinado. Então eu vou te dar um sinal nos céus. E eu quero te dizer, quando você toma uma posição com Deus, quando você, como a Luísa disse aqui, quando você resolve temer a Deus, amar a Deus, agradar a Deus, viver com Deus, lutar com Deus, pelejar com Deus, cair com Deus, levantar com Deus, quando você resolve viver uma vida junto com Ele, se Ele precisar fazer qualquer coisa, Ele fará, porque Deus não é limitado. Deus não é limitado em nada. O nosso Deus é ilimitado. O que mais Deus precisa fazer para te provar que Ele está contigo? O que mais Deus precisa fazer para te provar que Ele te chamou para ser diferente? O que mais Deus precisa fazer para que você entenda que ter uma vida correta com Ele vai te poupar da morte? Tem muita gente aqui olhando para mim que já morreu. Tem muita gente aqui olhando para mim que está morrendo. Mas para aqueles que já morreram, há ressurreição. Para aqueles que estão morrendo, há cura. Mas o que você está disposto a fazer para chamar a atenção do Senhor, para que a misericórdia dele alcance a sua vida? Porque Deus fará qualquer coisa para poupar você da desgraça. Só que a história não acaba aqui. Felizes para sempre é só no Disney Channel. Aqui é Bíblia. E Ezequias também, assim como eu e você, era um homem, era um errante, era uma pessoa que tropeçava nos seus próprios atos. Eu não sei você, mas tem dia que eu erro e tem dia que eu acerto. Você sabia disso? Eu não sei, que eu acho que tem gente que olha assim para pastor e fala: pastor é anjo.
Pastor não fica bravo, pastor não fica nervoso, pastor não irrita, pastor não cansa, pastor não estressa. Eu falei para o Lucas da Natália hoje que essa semana eu sentei 2 vezes para chorar de cansaço. Eu estava tão cansada, tão esgotada, e não era só fisicamente, era emocionalmente, era mentalmente, que eu sentei 2 vezes, em 2 dias diferentes, e chorei. Pastora, você está com depressão? Não, gente, estou com depressão não, deixa eu chorar, Nossa, Deus. E eu sentei, eu chorei com o Senhor, porque eu precisava dele naquele momento. E aí às vezes as pessoas olham para você e falam: nossa, mas você é perfeita. Não sou, não quero ser. Meu irmão, o dia que eu for perfeita, entendeu? Meu marido casa de novo, já é. Deixa eu aqui, Senhor. Deixa eu aqui. E às vezes você está buscando perfeição em pessoas que não podem ser perfeitas. Assim como as pessoas olham para você e buscam perfeição em você, que está no caminho da santificação e não é da perfeição. Diga para a pessoa que está do seu lado: santificação é santificação, não é perfeição. Diga para o seu irmão assim: você não é perfeito, mas precisa ser santificado. Ezequias então começa a entender que Deus já estava com ele. Assim como você e eu aqui começamos a entender: Deus agora está comigo. Eu fui no encontro com Deus, eu batizei dia 7 de setembro, eu estou na célula, eu estou no ministério, presta atenção em mim, eu estou na igreja, eu fui ao acampamento, eu recebi a oração do apóstolo Raul com a mão na minha cabecinha, a pastora Vânia orou no meu ouvidinho, eu rolei naquela capela, eu babei naquele chão. E aí você começa a achar: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus mudou a posição do sol, Deus mudou a posição do céu, Deus mudou a sombra, tudo por minha causa, porque eu sou o creme de la creme, o top of mind. Eu não gosto do alecrim dourado não, sabe? Eu sou o vaso de alabastro, eu sou o alecrim dourado, eu sou o gás da Coca-Cola, eu sou a Nutella do Ferreiro Rocher, entendeu? E a gente começa a se achar assim. Ezequias começou a se achar assim. E ele começou a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. Só que o que Ezequias fez, as pessoas não viram. Ezequias começou a ser mal aqui, ó, com um mal que eu e você estamos muito propícios a viver, que se chama orgulho, soberba, orgulho. Ezequias começou a se orgulhar da vitória que ele havia vivido, porque sabe qual é o seu maior problema? Não foi a sua última derrota, foi a sua última vitória. A sua última vitória é o seu maior desafio. A sua última vitória é o que você tem que mais prestar atenção. Porque quando você vem de uma linha assim, ó, de derrota, você está quebrado, você está humilde, você está quebrantado, você está jejuando, você está orando. Mas quando você vem vitória, você acha que a Trindade virou quarteto por sua causa. E que você agora faz parte da Liga da Justiça do Senhor. E foi assim que Ezequias começou a se sentir. Alguém protegido por Deus, alguém ressuscitado, curado por Deus. E ele começou então a olhar para todo o reino que ele havia construído, para tudo aquilo que Deus estava fazendo. Ele começou a olhar para tudo aquilo que tinha, e aquilo começou a engrandecer no coração dele. E ele começou a sentir orgulho e prazer naquelas coisas. Assim como eu e você, Deus nos chama, Deus nos coloca aqui. Deus coloca você em ministérios, Deus coloca você para cuidar de pessoas, Deus coloca uma célula na sua mão, Deus coloca um ministério na sua mão, Deus coloca uma responsabilidade na sua mão, e você olha para isso e fala: eu sou chamado, eu sou escolhido, eu sou perfeito, eu sou tchutchuco, eu sou lindo, Deus me ama, eu sou protegido, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E você fala, e você se acha, e você olha para o lado e não vê mais ninguém, porque Deus é só seu. Tem gente que Deus só fala com ele, passa 24 horas só falando com ele. E tudo é Deus me disse, Deus me mostrou.
Essas pessoas têm o coração de Ezequias nesse momento. Engrandecido, soberbo. Aqui começou a queda de Ezequias. Os reis da Babilônia começaram a procurar Ezequias, porque a Bíblia diz no versículo 20:12, naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias estava doente e tinha sido curado. Os inimigos, do povo inimigo, do povo que não servia a Deus, do povo que não temia a Deus, o povo babilônico, ficou sabendo que Deus havia curado um rei, que Deus havia se lembrado que aquele rei era bom, que aquele rei era temente, que livrou aquele homem de úlceras, que iam matar ele rapidamente, que Deus mudou a sombra, que Deus mudou o sol, que Deus mudou o céu por causa daquela pessoa. E eles mandaram cartas para aquele rei e disseram: a gente quer ver o que você tem, a gente quer ver o que você é, a gente quer ver o que Deus tem te dado. E Ezequias recebeu aquelas pessoas e começou a mostrar detalhe por detalhe, e começou a entregar aos olhos daquelas pessoas tudo que Deus havia dado para ele. Olha, esse aqui é o meu casamento perfeito, minha mulher, meu marido, meus filhos. Olha, esse aqui é o carro que Deus me deu. Olha, essa aqui é a moto que Deus me deu. Olha, essa aqui é a vaga na UFJF que Deus me deu, passei em primeiro lugar. Olha, esse aqui é a vaga na universidade particular, ganhei a vaga por causa de notão. Olha, esse aqui é o concurso militar que eu passei. Olha, esse aqui é o ministério que Deus me colocou como líder. Olha, essa aqui é a célula que Deus me deu. Olha, esse aqui é a escola de pastores que eu estou sendo muito bem, que eu estou saindo muito bem. Olha, esse aqui é o talento. Olha, esse aqui é o dom. Olha, esse aqui é o presente. Olha, esse aqui é o emprego. Esse aqui é o dinheiro. Esse aqui são as roupas. Esse aqui é a casa. Esse aqui é a moto. E Ezequias começou a mostrar tudo que eu e você nos orgulhamos de ter, porque achamos que nós somos especiais demais para Deus. Só que isso foi gerando no coração de Ezequias uma autossuficiência. Eu sou um bom rei. E Deus começou a não se agradar disso. Eu estava conversando com a Robertinha ontem, e eu estava compartilhando algumas coisas com ela, porque a maioria das pessoas que eu converso pelo WhatsApp, eu não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite. Eu só continuo conversando como se eu já estivesse conversando com aquela pessoa há muito tempo. E quem conversa comigo aqui sabe que é assim. Às vezes, quando a pessoa é mais delicada, né, faz muita questão, eu já falo: oi, bom dia, tudo bem? Do outro lado, né? Mas eu estava conversando com a Roberta ontem, e eu falei com ela: Roberta, Jesus só vem para quem deseja. Sabe por quê? Porque a gente entende que Jesus é para quem quer viver com Ele. O resto são coisas. E o que nos atrapalha em viver com Jesus são coisas. O que nos atrapalha em viver com Jesus são vitórias. O que nos atrapalha em viver com Jesus são conquistas. O que nos atrapalha em viver com Jesus é justamente aquilo que Ele nos dá para nos abençoar. A gente pega um presente, um regalo, um gift, um dom, algo que Ele nos dá, e a gente usa isso contra nós mesmos. É como se Deus te desse uma espada para lutar, para vencer inimigos, para desbravar, para abrir caminho, para fazer caminho, e você usasse aquela própria espada para se apunhalar e para se matar. Aquilo que Deus te dá é para que você glorifique o nome dEle, não é para que você use para acabar sabotando a sua própria vida. Quando Ezequias começou a crescer em seu coração sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e começou a receber gente estranha, gente estrangeira, inimigos num reino que era de Deus, consagrado a Deus. A sua vida é consagrada a Deus. Para de se misturar com quem não presta. Para de se misturar com gente que não quer nada com Deus. Porque essas pessoas vão tirar Deus de você. Essas pessoas vão tirar a presença de Deus de você. Ah, pastora, mas eu estou lá para evangelizar, não está nada. Ah, pastora, mas eu estou lá para pregar, não está nada. Porque quando você se mistura, você mente. Quando você mistura, você bebe, você fuma, você vê pornografia, você se masturba, você fica, você dá, você pega. Quando você mistura, você se transforma naquele meio. Porque eu vou repetir uma coisa que o pastor Abraão disse aqui.
Quando um porco entra num palácio, ele não vira um príncipe, mas o palácio vira um chiqueiro. Cuidado com quem está entrando na sua vida. Cuidado com quem tem se aproximado de você. Ezequias recebeu gente da Babilônia, que queria ver as coisas que ele vivia, que queria ver o que ele tinha. Você acha que os seus inimigos não estão interessados em ver o que você tem? Quando eles te veem aqui, quando eles ouvem a sua voz, quando eles sabem dos dons que Deus tem te dado, o diabo tem interesse por você. Ele tem interesse nas coisas que Deus tem colocado dentro de você. E ele usa pessoas para se aproximar, para tirar de você o que Deus te deu. Aí você pode dizer, nossa, mas eu era tão cheio de vida, tão cheio de graça, tão cheio de alegria, tão cheio de Deus. Sabe por que você perdeu? Porque te roubaram. Sabe por que te roubaram? Porque você não colocou nenhum sentinela na sua alma para guardar você. Você não vigiou. Você não cuidou. Você só quis mostrar aquilo que Deus havia te dado. Cuidado com quem está perto. Essa semana, Sérgio e eu tivemos, porque o Abraão faz discipulado com os pastores, né? Juntos, de casal para casal. Segunda-feira à noite nós tivemos um discipulado com o pastor Abraão. E aí naquela abertura de coração, né? Nós abrimos o coração e a gente sempre fala. E eu louvo a Deus pelos pastores que eu tenho, porque eu os amo. E eles são peças assim, celestiais na minha vida. E quando eu disse para o Abraão muitas coisas, eu achei que eu fosse ouvir dele qualquer coisa. Eu achei que eu fosse ouvir dele um textão embasado. Eu achei que eu fosse ouvir dele ali uma aula. E ele só disse para mim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, a inveja nasce na intimidade. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com as pessoas que você traz para perto de você. Porque é quem está do seu lado que sabe as suas senhas, que sabe as suas chaves, que sabe as suas portas. Essas pessoas têm acesso a coisas que o diabo quer te tomar. Cuidado com os babilônicos que você tem trazido para olhar o que Deus tem te dado. Cuidado com os babilônicos que têm te cercado para ver as obras de Deus na sua vida. Você precisa anunciar as boas novas. Anuncie, prega, ora, evangeliza, mas trazer para perto para mostrar, trazer para perto para dizer, essas aqui são as pérolas que o Senhor tem me dado, não é para qualquer um. Porque essas pessoas vão gerar em você coisas que Deus não aprova. Deus mandou Isaías lá de novo falar com Ezequias. E Deus falou, olha, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo? E Ezequias disse, olha, eu mostrei tudo, mostrei mesmo. Mostrei tudo. Mostrei cada detalhe, cada cômodo, cada quarto, cada objeto, cada quadro, cada pote, cada jarro. Eu mostrei cada conquista, eu mostrei cada detalhe, porque eu joguei na cara mesmo que Deus tem feito tudo isso e que eu sou um bom rei. Resumindo, foi isso que Ezequias fez. E agora vem a parte mais triste da história. O Senhor disse através de Isaías, por que você fez isso? Você agora está amaldiçoado. Por que você fez isso? Toda essa bênção que tinha sobre a sua vida começa a se transformar em maldição. Porque você resolveu se engrandecer. Porque você resolveu se levantar contra aquilo que não tinha que se levantar e mostrar aquilo que não tinha que mostrar e trazer para perto quem não tinha que trazer. Toda a bênção agora vira maldição. E os seus filhos se tornarão eunucos. Você sabe o que é um eunuco? Você sabe o que é um eunuco? É isso aí. Ó. Tem um homem do seu lado? Faz uma tesourinha para ele assim, vê se ele entende. Tem um homem do seu lado? Faz assim para ele, ó. Legal. Eunuco era alguém que cuidava das mulheres do palácio. E para ele não assediá-las e não ter contato sexual com elas, ele era, vamos dizer como a minha avó, capado.
Ele tinha ali o... Entendeu? O Siegfried ali cortado. Entendeu? Não vou falar Malaquias não, porque vai ficar meio estranho, né? Cortado. Sabe o que o Senhor estava falando? A sua descendência acaba em você. A sua descendência acaba por aqui. Tudo aquilo que você quiser gerar não vai existir. Tudo aquilo que você quiser ter não vai existir. Tudo aquilo que você quiser começar não vai começar. Tudo aquilo que você quiser continuar não vai continuar. Tudo aquilo que você quiser delegar não vai acontecer. Porque os filhos que você gerou não vão ser capazes de gerar outros filhos. A sua descendência acaba aqui. Quando você se levanta em fazer algo que abomina o coração de Deus, quando Deus te chama para ser um rei, justo, paciente, fiel e humilde, e você então resolve ser uma pessoa cheia de soberba, cheia de arrogância, cheia de altivez, cheia de orgulho, tudo que você fizer não vai nascer, não vai gerar. A descendência de Ezequias estava comprometida. Ele não podia gerar gerações. Nós estamos aqui porque desde 1970 essa igreja tem gerado. Nós estamos aqui porque um bando de gente doido, normal não era, um bando de gente muito doido recebeu uma palavra do Senhor. Todos eles receberam, me lembra muito Atos 2, estavam todos juntos, unânimes, e quando de repente soprou sobre eles o Espírito Santo e uma voz veio dizer, Atos 2, depois você lê lá. Porque todo mundo ouviu e foi confirmado. E vieram, primeiro veio o bispo, depois vieram as famílias, para Juiz de Fora, uma cidade que ninguém conhecia. Hoje Juiz de Fora é a terra da capivara, em 1970 era a terra do quê? Nem capivara tinha aqui ainda, gente. Juiz de Fora está chegando a TV colorida essa semana. Em 1970 o que tinha aqui? Nada. Mas Deus mandou aquele povo para cá. Sabe por que você está sentado nessa cadeira preta aí? Porque já teve gente sentada no chão de terra batida aqui, orando por nós, clamando por nós. Teve gente que saiu batendo de porta em porta nesses bairros aqui, ó, nessas ruas aqui, pedindo dinheiro para a construção da igreja. Você acha humilhante hoje pedir um pacote de arroz para o retiro? Uma caixa de leite para o retiro? Aqueles irmãos que não deviam ter o cabelo tão arrumado, a roupa tão arrumada como a gente tem hoje, porque eram muito mais simples que nós, saíram batendo de porta em porta. Nós estamos construindo uma igreja, você pode ofertar? Nós estamos construindo uma igreja, você pode ofertar? Muita gente de outras igrejas já passou por aqui. Nós somos geração desse povo. Houve gente orando, houve gente pagando preço, jejuando, morrendo, indo até o fim aqui para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Só que isso foi tirado de Ezequias. Você não vai gerar outras pessoas. Outras gerações não virão de você, porque você está fazendo o que é mal diante do Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Ezequias, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés foi um rei terrível, tão terrível quanto seu avô Acás. Tudo aquilo que Ezequias havia abolido contra o Senhor, Manassés voltou a fazer. Levantou o poste, adorou o ídolo, promoveu prostituição, sacrificou o filho como seu avô fez ao Deus Baal. Tudo. E Manassés foi gerado aproximadamente 2 anos após a cura de seu pai. Porque Manassés assumiu o trono quando ele tinha 14 anos. 14 anos. Então foi o tempo, quando Deus curou Ezequias, Ezequias logo em seguida teve um filho. Ele teve 15 anos de vida. Quando ele morreu, Manassés assumiu o trono com 14 anos. Então quem é bom de matemática, não precisa nem ser tão bom, já vai cair a ficha aí. Deus curou Ezequias e deu para ele um filho, porque ele ainda não podia ser pai. Mas quando ele pecou contra Deus, Deus disse para ele: até o que eu te dei não vai prosperar. Até o que eu te dei não vai para frente.
O que eu te dei eu não tomo, mas o que eu te dei não prospero, o que eu te dei não multiplico, o que eu te dei não vai para frente. Há coisas que estão na sua mão que foi Deus que te deu, sim. Todos esses reis que nós citamos aqui, Acás, Ezequias, Manassés, foram reis que começaram a reinar muito jovem, porque Deus não escolhe idade para te dar algo. Um começou com 20, outro com 25, outro com 14 anos. Um começou no final da adolescência, outro começou no início da vida adulta, outro começou no final, né, da segunda infância aí, no início da adolescência. Novinho, 14 anos, gente. Deus não escolhe, Deus não olha para a sua idade, olha quantos anos o Romulo tem, quantos anos a Andressa tem, quantos anos a Bruninha tem, para que eu abençoe. Não! Porque Ele tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Acás, Deus tinha um propósito na vida de Ezequias, Deus tinha um propósito na vida de Manassés, que eles fossem reis. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Porque o mesmo rei que promoveu ao Senhor gerou um filho que abominou o Senhor. Ele foi gerado por alguém que era abominável, se tornou alguém que não quis ser quem o pai foi. Mas quando o orgulho entrou na vida dele, ele só podia gerar filhos que fossem iguais a ele. Você só gera quem você é. As pessoas que você vai gerar vão ser iguaizinhas a você. Às vezes as pessoas olham para a Bebel e chamam ela de Aurorinha, né? Porque eu sei, ela é muito parecida comigo, nos meus trejeitos, na minha fala, no jeito de falar. Né? O Abraão também tem umas coisas do jeito de comer, é igual eu, do jeito de dormir. Né, babá? Não, ele parece mais o pai dele, no jeito. Mas você se parece com quem te gerou. Você está pegando a responsabilidade disso? Será que você está entendendo a responsabilidade disso? Aquilo que Deus tem te colocado, aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que Deus tem te dado, é capaz de gerar pessoas que vão ser reis, que vão estar cheias de Deus. Ou aquilo que Deus tem te dado vai se tornar uma maldição tão grande que vai parar por ali. Aquilo que está na sua mão pode prosperar, pode multiplicar, pode crescer, pode dar fruto, pode se estender. Ou aquilo que está na sua mão, você tem feito algo tão mal para Deus, você tem sido uma pessoa tão corrupta diante do Senhor, que Ele resolveu que Ele não pode tomar o que Ele te deu, mas dali não sai mais nada. É daí que o seu ministério estaciona, dali não sai mais nada. Você dançava muito bem, você cantava muito bem, você pregava muito bem, você ganhava muitas almas para Jesus, você orava como ninguém, você lia a Bíblia e entendia, você tinha comunhão com o Senhor. Mas quando você começou a viver uma vida que Deus não agradava, e quando os sentimentos que colocavam Deus em segundo plano começaram a entrar no seu coração, aquele brilho da sua dança foi embora, aquela graça da sua mensagem foi embora, a sua célula fechou, a sua família foi para o buraco, seu emprego você perdeu, sua faculdade você trancou, o seu curso você não conseguiu mais fazer, seu namoro foi por água abaixo, seu louvor ficou desafinado, nem cantar você consegue mais, nem corinho de fogo, é só bater palma, não consegue. Sabe por quê? Deus cortou, Deus fez o presente que Ele te deu virar o meu lucro, só presta para aquele momento. Eu não sei para quem que eu estou dizendo, eu sei que eu estou pregando para todos. Eu não sei para quem que Deus quer falar nessa noite. Eu sei que quando eu estudei essa mensagem, e eu tenho bastante coisa para dizer além disso, o Senhor disse ela para mim primeiro. Eu comecei a estudar essa mensagem para liberar sobre a minha liderança, sobre quem você é capaz de multiplicar e de gerar, quem você vai gerar para o Senhor. Só que quando eu estava lá na minha casa, eu soube ontem que eu ia ministrar hoje, a Amanda me mandou mensagem, eu tinha uma outra palavra para dar. E eu estava lá no banheiro penteando meu cabelo com o Abraão. E ele falou assim: mamãe, quem vai pregar hoje? Eu falei assim: John. E penteando o cabelo.
Aí ele falou assim, você já tem a mensagem? Aí eu falei assim, já. Ele, eu não gosto quando você tem a mensagem. Eu não gosto. Eu gosto quando Deus tem a mensagem em você. Aí na hora eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. Então aí porque quando a Amanda me disse, eu falei, tá, eu já tenho a mensagem, já estudei a mensagem, já tenho uma mensagem escrita, porque eu tenho, né, hábito de estudar e escrever. Mas aí Deus me lembrou disso. Deus me lembrou dessa parte. Mas eu não quero terminar assim. Eu quero que você vá comigo para Mateus 11:28. E eu tenho 8 minutos e 50 segundos para fazer você entender o que pode mudar a sua vida hoje. Todos acharam? Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carne é leve. O meu jugo é bom e a minha carga é leve. Eu vou dizer para vocês o que eu disse para a Roberta ontem. Roberta, só vai para Jesus quem está cansado. Só vive uma vida de transformação com Deus. Só vive uma vida contínua com Deus. Só vive com o Senhor e continua vivendo com Ele quem está cansado. Jesus não é para quem precisa. O mundo precisa de Jesus, mas o mundo não tem Jesus porque o mundo não está cansado de ser mundo. As pessoas hoje sofrem, as pessoas hoje padecem e morrem, mas elas não mudam de vida. Não é porque elas não precisam, não é porque elas não merecem, é porque elas não estão cansadas de viver a mesma vida. Elas não estão cansadas de ser um mau rei. Elas não estão cansadas de serem orgulhosas. Elas não estão cansadas de conviver e de dar aos babilônicos aquilo que não é para dar, aquilo que não é para oferecer. Elas não estão cansadas de andar com gente errada. Elas não estão cansadas de viver de aparência. Elas não estão cansadas. E meu irmão, enquanto você não estiver cansado, você não muda de vida. Só mudou de vida aqui dentro quem estava cansado. Quem não estava cansado, quem não está cansado, faz dessa igreja um clube. Faz dessa igreja um grupo de WhatsApp presencial, onde você se reúne para bater papo e falar mal da vida dos outros. Porque quem está cansado chega aqui e muda de vida. Não é por causa do lugar, é por causa de Jesus. Porque Ele diz, vem, se você está cansado, vem, que eu vou te dar descanso. Se você está cansado, vem. Se você está cansado de carregar as suas próprias cargas. Eu não sei se você sabe o que é um jugo. Muitos aqui não têm um contexto rural, né? Mas se você teve a oportunidade, a bênção de ir para a roça, ou de ter uma família agrícola, rural, você vai entender o que eu estou te falando. Quando a Bíblia é toda apoiada, muito, grande parte apoiada, né, num contexto rural, agrícola. E jugo é aquela peça de madeira que é colocada sobre os ombros dos bois. Quando você tem lá uma carroça e você enche aquela carroça de uma carga, você precisa ali de um boi, 2 bois, para poder carregar, puxar. Só que se você colocar um boi amarrado numa corda, aquela carga desequilibra e cai, e você perde tudo aquilo que você está transportando. Se você coloca 2 bois, mas não dá para eles um direcionamento com os dois juntos, cada um vai para o lado, a corda se rompe e acontece a mesma coisa. Jugo é uma peça de madeira em forma assim, ela é como se fosse um arco assim, ela é apoiada sobre os ombros dos bois, tem uma trava aqui para poder prender no pescoço do boi, e aqueles 2 bois, então eles vão caminhar juntos, na mesma
direção, sem se esquivar. Só que o jugo tem a principal função dele, é aliviar a carga. Porque ali tem uma lei da física que age, que ele distribui o peso da carga. O jugo, existe, né? O jugo, não é essa palavra. A finalidade do jugo é distribuir o peso. A finalidade do jugo não é concentrar o peso em um lugar só, mas é facilitar para aquele animal que está transportando a carga, fazendo com que ele vá mais longe, se cansando menos, carregando cargas pesadas. E sabe o que o Senhor diz? O meu jugo é suave e a carga que eu coloco é leve. A carga que eu coloco na sua carroça, você dá conta de carregar. O jugo que eu coloco nos seus ombros é para te equilibrar, é para te dar direção, é para fazer com que você vá mais longe, é para fazer com que você suporte mais, mesmo tendo que carregar cargas. Mas eu tenho que carregar cargas? Tem. Mas eu tenho que pagar o preço? Tem. Mas eu tenho que lutar? Tem. A vida é feita de batalhas, a vida é feita de cargas e de lutas. Mas o Senhor diz, se você está cansado de carregar o seu fardo sozinho, se você está cansado de carregar as suas cargas sozinho, se você está descontrolado, se a sua carga toda hora cai, se a sua carroça toda hora vira, se você consegue carregar só um pouquinho e você começa a lutar e para, porque você está cansado, as costas estão doendo, a carga está muito pesada e você não consegue puxar. É esse tipo de gente que Jesus está chamando. Gente que está cansada de tentar e não conseguir. Cansada de tentar e não conseguir. Cansada de ter sido chamada para Deus por uma coisa e está fazendo outra. Cansada de estar vivendo sentimentos que estão te afastando do Senhor. Jesus diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vou descansar vocês. Não é tirando de vocês essa carga, é fazendo vocês suportarem ela. Porque o meu jugo é suave. Aquilo que eu vou colocar em vocês para direcionar vocês não vai machucar vocês. Aquilo que eu vou colocar no ombro de vocês para fazer vocês suportarem não vai ferir vocês. Vai fazer com que vocês sejam mais fortes, mais resilientes, mais firmes. E assim vocês vão conseguir ir mais longe, mesmo com os problemas da vida. Porque os problemas vão acontecer. Mas a carga que eu coloco é uma carga leve. Porque a carga pesada, Jesus já pagou na cruz. A carga pesada já foi tirada. A carga pesada, sabe qual que era o maior peso que a humanidade carregava? O pecado. E isso, Jesus já pagou. Esse peso, que a Bíblia diz que era um peso de pecado sobre o mundo, foi aliviado quando Jesus morreu por mim e pela Juliana. Quando Jesus morreu por mim e pelo Cauã, quando Jesus morreu por mim e pelo Pedro, quando Jesus morreu por mim e pelo Kelvin, quando Jesus morreu por mim e pelo Davi, pelo Abraão, pela Patrícia, pela Amanda, esse peso se tornou suportável, porque não é um peso de pecado, é um peso de responsabilidade. Jesus está chamando, se você está cansado, não importa se sua família é a caça, não importa se seu pai é uma caça, a sua mãe é uma caça, se você saiu de um buraco onde só havia dor, morte, onde ninguém acreditava em Deus, onde ninguém acredita em Deus, não importa. Deus quer te chamar para ter uma vida constante com Ele. E a Bíblia diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus quer te ensinar como você vai carregar as suas cargas. Jesus quer te ensinar como você vai viver a sua vida. Jesus vai te ensinar como você vai resolver os seus problemas. Jesus quer te ensinar como você vai sair da situação que você está agora. Como você vai largar o cigarro, como você vai largar a bebida, como você vai largar as drogas. Coisas. As aulas voltaram no início de fevereiro e os meninos não tinham material. Eu peguei o material do ano passado deles, lavei as mochilas, lavei as bolsinhas, etiquetei os lápis, apontei os lápis, limpei todo o material deles. Com
pouquíssimas coisas, mais para Isabel, porque o material dela tinha mudado, tipo lápis, apontador, essas coisas assim, porque some, né? Criança tem um cupim na bolsinha. Mas o resto eu não comprei. Comprei um caderno simples para eles e falei, vocês vão para a escola. Mandei um bilhete para a professora de um, para a professora do outro. E falei, olha, eu não sei por quantos dias eles não vão ter os livros, porque os livros dos dois estava dando 2.200 alguma coisa. Eu falei, meu Deus, eu como comida, então eu não como dinheiro para poder fabricar dinheiro, né? Então, e na semana anterior ao retiro, eu tinha trabalhos agendados. E eu trabalho e recebo. Ou não trabalho e não recebo. Mas o Senhor disse, você vai ofertar a sua semana de trabalho. E eu trabalhei de segunda a sexta. O Senhor disse para mim, você não vai trabalhar. Você vai lá para a Vânia, para a casa dela. Ninguém sabe disso. Você vai lá para a Vânia, para a casa dela. Vai ficar lá a semana inteira, servindo a eles. E eu fui para lá, ia de manhã e voltava no final da tarde. Cozinhei para o apóstolo Raul, fiz a comida para eles. Falei, não se preocupe, a cozinha é por minha conta. Cozinhava, arrumava, organizava, fui lá para baixo, fiquei lá em cima, servindo a eles. E Deus teve um propósito naquilo no meu coração. Mas eu abri mão daquela semana. Eu abri mão das coisas que eu receberia naquela semana. Só que Deus não tarda em nos abençoar. Na sexta-feira, meu pai me liga e diz pra mim assim, deixa eu te perguntar uma coisa, por que o Abraão está sem fazer dever? Aí eu falei, hã? Aí eu fiz, desentendido, hã? Falei, como assim, pai? Não, o Abraão está sem fazer dever, sua mãe disse pra mim que o Abraão está sem fazer dever. Eu falei, não, o Abraão está fazendo dever. O dever do livro, eu falei, ah, pai, aí é outra coisa. As professoras estão sabendo que eles estão sem livro, porque a gente não teve como comprar. Por que você não teve como comprar? Pai, porque eu não tive como comprar. Já conversamos com eles, eles estão em paz quanto a isso, as professoras também, e a gente está dando um jeito. Aí ele, então tá, e desligou. Meu pai não podia fazer aquilo. Mas ele ligou para mim mais tarde e disse que o coração dele ficou queimando para comprar os livros das crianças. E aí ele me ligou e disse, o dinheiro está na conta, vai lá e compra o livro das crianças. Naquele momento, o Senhor me disse, porque você abriu mão, eu te abençoei. Porque você fez o que eu te pedi, eu te abençoei. Meu irmão, eu estava preocupada? Vou dizer para você que eu estava, porque a gente fica preocupada. Mãe é 50% cansaço, 50% culpa e preocupação e tudo isso que se diz respeito. Só que eu falei com Deus, Deus, é isso que o Senhor quer? Então o Senhor vai prover tudo que eu preciso. E eu tenho aprendido a viver assim. Eu tenho aprendido a viver totalmente na dependência de Deus. O que Deus me pede para fazer, eu faço. E eu não estou nem aí. Nem aí, nem aí, nem aí. Meu irmão, viver com Deus não é agradar as pessoas. Viver com Deus é viver com Deus. Viver com Deus não é ser bonzinho o tempo inteiro. Viver com Deus é viver com Deus. Viver com Deus não é ser amado o tempo inteiro. Viver com Deus é obedecer a Deus. Só que eu só cheguei nessa conclusão porque eu estava realmente cansada. E eu disse para Deus essa semana, Deus, eu estou cansada. Eu não estou cansada de ter que trabalhar. Eu estou cansada de viver as mesmas batalhas, de lutar as mesmas lutas. Eu estou cansada de ter que tentar provar. Eu estou cansada de ter que tentar testemunhar coisas que eu não tenho que fazer, Senhor. Eu estou cansada, eu estou cansada. E o Senhor me levou para esse versículo. Lançai sobre mim o vosso jugo. Me dá a carga que você está cansada, que eu vou te ajudar a carregar. Você vai ter que carregar. Só que o jugo vai ser suave, não vai te machucar, não vai te ferir. E o fardo vai ser leve, porque sou eu que vou te dar o fardo. Jesus quer mudar a sua história. Não importa se você, como Acás, tinha 20 anos quando começou a reinar, ou como Ezequias, 25 quando começou a reinar, ou como Manassés, 14 quando começou a reinar. Deus tem algo para colocar nas suas mãos. Só que você só vai receber essa vida de Deus
e viver com Ele quando você estiver realmente cansado e disser: Senhor, eu não quero mais o que é meu, eu quero o que é seu, eu quero o que o Senhor tem para me dar, eu quero o que o Senhor tem para me entregar. Toma aqui, Senhor, toma minhas preocupações, toma minhas vontades, toma minha capacidade, toma os meus cursos, toma, Senhor, toma tudo que eu estudei, toma tudo que eu sei, toma tudo que eu tenho. E eu quero só o que é seu. Deus te chamou, só que só vai viver com Ele quem estiver cansado de viver a própria vida. E a Bíblia diz: quem negar a sua própria vida vai receber a minha vida. Quem negar a si mesmo vai me receber. Quem morrer para si mesmo vai viver comigo. A gente não pode conseguir viver com Deus, por isso que você não tem conseguido, porque você quer viver de meia lua, com Deus e com você, com Deus e com você. Meu irmão, sai disso. Decida pelo Senhor. Decida pelo Senhor. Não há nada que Ele não possa fazer. O que mais Deus tem que te provar? Quem mais tem que vir aqui pregar para que você entenda o quanto Ele te ama, o quanto Ele acredita em você? A Bíblia de capa a capa fala sobre Jesus, aquele que veio para tirar o peso do nosso pecado, para tirar o fardo de morte, a sentença, o decreto de morte que tinha sobre nós. A primeira letra da Bíblia, a última letra da Bíblia, quando nós vamos lá no hebraico, forma a palavra Ben, que é filho. A Bíblia começa e termina falando sobre o filho que veio te resgatar, sobre o filho que veio te chamar para uma vida abundante, cheia da graça de Deus. E eu queria chamar nessa noite para ter um tempo. Se você quiser ir embora, esteja abençoado para ir. Mas para quem quiser ficar, nós vamos ter um tempo de busca da presença de Deus. Só para quem está cansado. Quem não está cansado pode ir embora. E você vai abençoado, é seu direito não estar cansado. Mas nós vamos buscar a Deus e vamos dizer para Ele: Deus, eu estou cansado e eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida nesta noite. Eu preciso que seja agora, eu preciso que seja hoje, eu preciso que seja aqui, eu preciso que seja hoje, Deus, porque amanhã eu já não sei. Essa semana eu disse para um rapaz lá do centro social, ele queria ir embora, e eu disse para ele: filho, se você for embora, daqui a 6 meses você vai estar vivo para voltar? Quem poupou a sua vida vai continuar poupando a sua vida? Quem te deixou viver vai continuar te deixando viver? O que você pode fazer hoje, faça hoje. O que você pode entregar hoje, entregue hoje. O que você pode mudar hoje, mude hoje. E eu quero chamar para se ajoelhar aqui à frente só quem está cansado. Para sair do seu lugar e vir aqui à frente só quem estiver cansado. Quem não estiver cansado está liberado, abençoado. A gente se vê amanhã em uma das duas celebrações. Mas quem está cansado de carregar os seus pesados fardos, as suas próprias cargas, eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que nós pudéssemos orar juntos.